Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os que vão nos acompanhar posteriormente, depois que o nosso querido irmão Ney fizer a edição da palestra e colocar no nosso canal do Consolador Prometido. Já aproveitando também, fazemos o convite para quem ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscrevam, que nos ajuda bastante na divulgação das palestras, né? Já são mais de 300 palestras no nosso canal e é interessante a divulgação. Lembramos também que ali na entrada, ali com a nossa querida irmã Suzy, nós temos os livros usados para venda, R$10. Qualquer valor ajuda na manutenção da casa, na casa nova, né? Que a gente tem algumas contas para manter, né? Então, dito isso, vamos dar início ao nosso trabalho da noite. Gostaria de chamar a nossa querida irmã Ana para fazer a leitura inicial. Boa noite. Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Obrigada. Obrigado, Ana. Então, com essa bela mensagem, para que possamos refletir sobre o que foi lido, também pedimos aos nossos queridos irmãos, se assim desejarem, fecharem os olhos físicos, não como uma forma ritualística, mas como uma maneira de nos concentrarmos e elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos dessa casa, o nosso muito obrigado pelo amparo de sempre, nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, a casa cheia, encarnados e desencarnados. E vamos pedir que possamos aproveitar ao máximo esse tempo que estamos aqui nessa casa, aproveitando os fluidos benéficos, esses fluidos de amor, esses fluidos que a espiritualidade amiga e Jesus nos proporcionam. E que todas as pessoas que se encontram na nossa tela mental, nos nossos sentimentos, que esses fluidos também cheguem até elas. Pedimos também, Pai, o amparo necessário para nossa querida irmã Leisa, para que ela possa passar tudo aquilo que estudou, planejou, que ela possa nos transmitir, que com certeza cada um de nós precisa ouvir o que ela vai falar essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos dessa noite, que assim seja. Então, de imediato, gostaria de chamar a nossa querida irmã Leisa, ela que é trabalhadora do Mena Barreto, e ela já é de casa, já veio várias vezes, acho que é a primeira vez na Casa Nova. Na Casa Nova é a primeira vez. Então, fica à vontade. Né? Obrigada. Muito boa noite a todos os amigos. Parabenizo a todos pela Casa Nova. Está belíssima. É sempre uma alegria, né? Nós podemos fazer essas mudanças necessárias para melhor nos acomodarmos e estudarmos os ensinamentos de Jesus. Então, que seja Ele nessa noite,
que guia a nossa fala, conduz as reflexões, para que elas cheguem a todos os corações encarnados e desencarnados aqui presentes. Eu quero começar a nossa reflexão explicando o porquê do nosso título, O Reino de Deus em Nós. Foi esse o título que nós demos para o nosso irmão, para vir hoje conversar com vocês. Nesta obra, eu vou mostrar aqui para quem está presente, depois a gente pode colocar lá embaixo, né, no Face, na publicação. Nesta obra, Ressurreição e Vida, ditada a Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Leon Tolstói. No primeiro capítulo da obra, o autor espiritual, que é Tolstói, ele vai nos contar de um encontro dele no mundo espiritual com Zaqueu. Zaqueu, acredito que todos aqui já tenhamos ouvido falar, lembremos quem foi, né, esse personagem. A gente vai hoje conversar bastante sobre ele. Aquele homem que sobe numa árvore para ver Jesus. Lembram disso? Zaqueu conta, no primeiro capítulo dessa obra aqui, como foi aquele encontro. Mas ele conta mais, porque a gente conhece como foi o encontro, está narrado no Evangelho de Lucas, mas ele conta a sua trajetória dali para frente, a sua transformação dali para frente e a sua busca por desenvolver, por encontrar, a gente vai usar esse termo, o reino que Jesus havia anunciado, esse reino de Deus. Então, por isso que nós colocamos esse título, O Reino de Deus em Nós, porque ao final da narrativa, nós vamos ver que Zaqueu, no seu percurso aqui no mundo físico, encontrou este reino que todos nós, a bem da verdade, também buscamos e desejamos desenvolver e encontrar. Vamos usar também esse livro, Zaqueu e Jesus, ditado a César Crispiniano pelo espírito Marier. Mas nós usamos outras obras conhecidas para nós, Boa Nova, e obras que também relatam sobre esse encontro, né, de Amélia Rodrigues também relata o encontro de Jesus com Zaqueu. Mas aqui, especialmente hoje, nós vamos focar nessas duas obras. Então, quem foi Zaqueu? Para a gente lembrar um pouquinho daquele momento do encontro. Zaqueu era um publicano e viveu a época de Jesus, então. Mas ele não era só um publicano. O publicano que era aquela pessoa que coletava impostos. Então, ele era judeu, mas ele coletava impostos dos outros judeus a favor dos romanos, certo? Mas Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Na cidade de Jericó, onde ele residia, era uma cidade de fronteira. Então, lá tinha uma aduana, uma alfândega, e o Zaqueu, ele coordenava toda essa coleta de impostos. Imaginemos que ele tinha, então, um cargo de importância, mas a gente sabe das outras narrativas, até pelo próprio Mateus também, né, que é apóstolo de Jesus, que os publicanos, eles não eram bem vistos. Porque, claro, eles coletavam o imposto do seu próprio povo a favor de Roma. E havia uma questão nessa coleta. Uma parte da coleta ia para Roma, mas outra parte ficava para o enriquecimento do publicano. Então, Zaqueu, ele era um homem que tinha uma quantia, ele tinha armazenado já uma quantia de bens materiais muito grandes. Mas há algo que a gente precisa aqui pensar, e as literaturas, elas nos disseram isso, né, todas as que foram lidas aqui, mesmo antes de Zaqueu ouvir falar de Jesus, isso é importante para nós, para a gente depois ir entendendo o contexto. Mesmo antes de ouvir falar de Jesus, ele já tinha dentro dele algo que o convidava a mudar. Ele já não se encontrava numa posição de satisfação com aquele acúmulo de bens que ele vinha tendo, que era o objetivo de sua vida, certo? Então, um de seus servos, um de mais sua confiança, né, mais chegado a ele, comenta com ele que passaria pela região, né? Jesus comenta sobre Jesus, e que esse servo
Observem, ele não havia ainda conhecido Jesus, o servo, mas ele diz que ele havia encontrado um tesouro, que é o maior tesouro que qualquer criatura poderia possuir na terra. E que ele agora, a única busca dele era viver, saborear, encontrar realmente esse tesouro. E o Zaqueu então pergunta, mas se você encontrou esse tesouro, o que ainda faz aqui? Aonde está esse tesouro? Então você agora é um homem rico. E aí ele diz, não, esse não é um tesouro contado com moedas. Esse é um outro tesouro. E aí ele fala de Jesus para Zaqueu. E fala que Jesus passaria pela região de Jericó. No momento em que Jesus está passando, então, a gente conhece a passagem, o Zaqueu, ele era de pequena estatura, ele era um homem baixinho, né? E para enxergar Jesus, porque Jesus vinha sempre rodeado de uma multidão, ele sobe no alto de um sicômoro, que era uma árvore característica daquela região, e uma árvore que dá uma sombra frondosa, uma copa frondosa. Então, ela ficava geralmente à beira da estrada, até para os viajantes poderem parar ali e se refrescar. E Zaqueu, para ver Jesus, ele sobe no alto. São árvores que alcançam até mais de 10 metros de altura. E ele sobe na árvore. E ele fica lá olhando aquela multidão e Jesus atendendo ali. E ele, claro que ele fica naquela expectativa de que Jesus olhe para cima e o veja. E Jesus olha. E olha, e há aquela troca de olhares, e Jesus diz para ele, desce, Zaqueu, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. E ele desce realizado. Ele conta, ele narra que ele não consegue, é como se ele estivesse num êxtase, ele não entende o que está acontecendo. E naturalmente que quando Jesus diz para ele, diz em alto e bom tom, para todos ouvirem ali, que vai se hospedar na casa dele, um publicano, alguém que era odiado, detestado pela multidão que estava ali. Todo mundo começa a cochichar, a contestar, mas vai parar na casa dele? Tantas outras casas para parar, inclusive os apóstolos, né? Mas Jesus vai parar na casa de um publicano, mas Jesus vai. E lá, então, todos são hospedados, muito bem tratados, e depois que está todo mundo em silêncio, só ele ali com Jesus, Jesus tem uma longa conversa com ele, aonde ele comenta que ele sofre, porque ele é tratado, ele é maltratado pelas pessoas, ele é mal visto. E ele diz para Jesus que ele faz tudo o que é possível com aquela fortuna para ajudar as outras pessoas, que ele é um homem bom com seus servos, que ele ensina, que ele educa, que ele estimula aquelas pessoas a caminharem, a crescerem com as suas próprias pernas, enfim. Mas que aquela fortuna, aqueles bens materiais que ele tinha, que ele armazenava, já não lhe satisfaziam mais o coração, a sua alma. Então ele tinha muito em questão material, mas ele tinha um vazio dentro do coração. Jesus conversa com ele, orienta ele, parabeniza porque ele faz um bom uso da sua fortuna, mas tem um longo discurso, uma longa conversa com ele. E passa aquela noite e segue a sua caminhada. Jesus vai embora. Depois que Jesus vai embora, então, Zaqueu começa a assimilar tudo aquilo que ouviu de Jesus, todas as pregações que ele fez enquanto ele estava ali. E aí ele toma uma decisão que ele já havia falado para Jesus ainda quando ele estava na presença de Jesus, de que ele repartiria todos os bens dele, que ele doaria os bens dele a quem precisa, e que se aqueles que ele lesou, né, isso até a gente tem uma música que conta, né, ele devolveria 4 vezes mais, para que ele então sanasse tudo aquilo que as pessoas olhavam e pensavam e viam que ele fazia quando ele coletava os impostos. E ele faz isso, mas ele faz isso de uma forma muito responsável. Aqui também tem um ponto significativo. Não é que ele pegue os seus bens e simplesmente distribua. Ele chama os seus servos, aqueles que trabalham com ele chama as pessoas que precisam, ele pergunta o que aquelas pessoas gostariam de fazer na vida, no que elas gostariam de trabalhar. Então ele as ensina porque ele era muito bom em matemática, ele era muito bom na escrita, ele era muito bom no cultivo da terra. E ele ensina as pessoas a lidarem com aqueles bens que elas vão ganhar, devolvendo a elas a dignidade que elas haviam
perdido pela situação de miséria e tudo mais. E para a família? Porque Jesus nunca orientou de forma nenhuma que ele fosse responsável e abandonasse a sua família, claro que não. Então, ele deixa a família muito bem calçada na questão financeira, mas a família toda, ela concorda com aquilo que ele está fazendo, porque todos receberam Jesus, todos sentaram-se à mesa e ouviram os ensinamentos de Jesus. E a esposa, inclusive, diz a ele: se você tem vontade de seguir esse mestre, eu te apoio. Porque ele tem no coração dele, ele quer aprender mais, ele quer ouvir mais daquela pregação, daquele reino que Jesus falou para ele, que era o reino de Deus na terra, que era o reino de Deus nos céus, né? E aí, com a anuência da esposa, então, depois de todos os bens distribuídos e a família muito bem calçada, ele sai em direção, em busca de Jesus. Acontece que nesse meio tempo, né, quando ele chega até Jesus, ele já o encontra preso para no dia seguinte ser crucificado. Zaqueu comenta na literatura que em nenhum momento ele se esconde, como a gente sabe que outros discípulos que estavam com Jesus acabaram, por motivos que aqui nós não estamos julgando, mas acabaram se escondendo, negando a Cristo. E ele diz que não, que inclusive ele estranha, porque cadê aquela multidão que aclamava, que seguia, né, junto de Jesus, cadê os discípulos? E ele permanece ali, durante aquele momento, ele com aquelas mulheres que são narradas e mais João. Mas Jesus é crucificado. E ele permanece com aquele vazio no coração, porque ele havia ido buscar mais informações daquele reino que ele queria encontrar. Como fazer isso? Então ele volta para casa. Mas ele volta para casa e sempre carregado de uma tristeza, sempre carregado assim de uma mágoa, porque ele queria tanto ter mais informações, ouvir mais as pregações para poder ir atrás, encontrar esse reino de Deus. Aí ele tem uma ideia: ir ao encontro dos discípulos, porque os discípulos conviveram um longo tempo junto de Jesus, saberiam falar mais, explicar mais das pregações. Então ele vai até a aldeia de Betânia. Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta. Jesus ia muito a Betânia. Então tudo naquela aldeia, naquela casa daqueles irmãos, exalava a presença de Jesus. Ele vai até lá. Mas acontece que Jesus não está mais lá. Jesus já havia partido. Então as coisas são diferentes. Aquela sombra não parece a mesma, aquelas flores parecem não ter o mesmo perfume. Aí ele vai, então, em direção a Pedro, procura Pedro. Pedro havia convivido bastante com Jesus. Certamente saberia contar mais dos seus ensinamentos, das suas pregações. E ele faz isso, vai até Pedro. Depois ele procura, ainda não tão satisfeito, ouve tudo aquilo que Pedro tem a dizer, porque depois de um tempo os discípulos saem a fazer a continuação, né, as suas pregações. Depois ele vai até os irmãos João e André, e assim ele faz, buscando sempre saber mais sobre o reino de Deus ensinado por Jesus. Mas mesmo ouvindo as pregações dos discípulos, os discípulos contarem tudo aquilo que tinham ouvido com Jesus, ele ainda se sentia que algo não estava completo nele. Então um dia ele escuta falar que pela primeira vez vai haver a pregação de alguém que recém tinha sido convertido, aquele convertido às portas de Damasco, Paulo de Tarso, antes Saulo, e que este homem, após ter visto Jesus, né, naquele momento que nós conhecemos, ele iria fazer uma pregação. E ele então vai até Paulo para escutá-lo. Depois que ele conversa com Paulo, então, ele se sente confortável, à vontade para abrir o coração dele para Paulo e dizer o que ele estava fazendo ali. Dizer que ele já tinha há muito tempo acompanhado os discípulos, que ele já sabia muitas das pregações, que a teoria ele já havia entendido, mas que ele sentia falta de algo mais. Ele sentia falta porque ele ainda não tinha entendido como encontrar aquele reino que ele buscava, que era o reino de Deus.
E aí Paulo vai dizer para ele o seguinte, olhem que interessante a fala de Paulo, porque ela diz muito para todos nós. Muitas vezes, assim como o Zaqueu, nós já temos uma bagagem de teoria, mas nos falta aquilo que ele busca, que é o que Paulo vai dizer para ele, que nós vamos ver aqui, que é a vivência, para que esse reino efetivamente se estabeleça em nós. Então, Paulo diz assim para ele, que daquele dia em diante, não era mais para apenas ouvir as pregações, que ele arregaçasse as mangas e passasse a trabalhar em nome daquele amor que ele ouviu do Cristo e daquele amor que ele viu os discípulos pregarem, que haviam aprendido com Jesus. E aí Paulo diz assim, não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Então, não trata-se apenas de proclamar uma adoração, de proclamar que somos cristãos, mas de viver em conformidade com o que é ser efetivamente alguém que segue Cristo. E aí ele segue. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. Afanosa quer dizer que é uma doutrina que nos convida à tarefa, exige esforço de nós, exige empenho. Por que exige empenho? Porque a gente vai ver no decorrer da vida do Zaqueu que muitas imperfeições morais precisaram ser trabalhadas para que ele efetivamente trabalhasse em nome do Cristo. É o convite que nós todos estamos vivendo, né? Há quanto tempo? Burilar as nossas imperfeições morais para o desenvolvimento das virtudes, em nome de Jesus. E aí ele segue. E ele, Jesus, precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para todas as peripécias necessárias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu que possuis noções da prática da beneficência, porque já as havia mais ou menos praticado antes do teu encontro com o Mestre, testemunha o teu amor com ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Então, aqui ele fala da beneficência. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, a gente vai encontrar aquela belíssima mensagem sobre a beneficência, que diz ali, né, é um bispo que assina, né, que enquanto ele esteve aqui no plano físico, ele não encontrou uma alegria maior do que devolver a quem estava sofrendo, devolver a esperança a quem estava desesperançoso, um sorriso a um semblante que estava triste. Então, o que é a beneficência? É ir ao encontro daquele que está sofrendo. Percebam o que Paulo está fazendo com que o Zaqueu pense. Chega agora de sentar e ouvir. Zaqueu, se você quer encontrar esse reino que você busca, arregaça as mangas e vá viver, trabalhar em nome do Cristo, servindo aqueles que necessitam. E aí ele segue. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. Todos nós temos algo para distribuir. Ah, eu não tenho aqui os bens materiais, mas temos o quê? Ele vai dizer. Temos os ouvidos para ouvir, o ombro amigo para um abraço, temos uma fala que pode ser confortadora, temos um olhar caridoso. Quanta coisa nós temos que nós podemos oferecer a alguém que precisa. Todos temos, né? Não se trata de bens materiais. Então ele fala no pão, fala no lume, no agasalho, no bom conselho, não custa nada a ninguém de nós. A advertência solidária, né? Aquela advertência que é dada, mas que é dada com vontade de fazer com que a pessoa melhore, de ajudar. Não para acusar o outro, para denotar o erro do outro, não. Não é para julgar, mas é porque eu quero que o meu irmão melhore. Então, eu chamo ele, meu irmão, quem sabe vamos rever a sua postura? Uma advertência com o coração, realmente. A assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante. Isso aqui da lição ao ignorante não é para a gente usar da intelectualidade com aquela pessoa que sabe menos, jamais. Mas qual é a lição ao ignorante? Se o nosso irmão ainda age com ignorância, eu não posso me comportar dessa forma. Então, a minha lição será
o exemplo da boa conduta, silencioso, sem impor nada a ninguém. A visita ao enfermo não nos custa absolutamente nada, né? A visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança àquele que está triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece. Quem é que não pode fazer uma prece por alguém? Não precisa nem a pessoa saber que eu estou orando por ela, mas eu posso. A prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida. O perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Mas o que isso tem a ver com servir a Cristo? Tudo a ver. Quando eu perdoo aqueles que nos querem mal, eu estou desenvolvendo em mim esse reino de Deus, porque eu estou trabalhando uma imperfeição moral minha, que é o orgulho, a vaidade, a arrogância, quantas coisas. Ofertando àquela criatura a liberdade dela seguir a caminhada dela e eu seguir a minha. Sem aquele peso, aquela amargura, né? Quando a gente vai lá no livro Palavras de Vida Eterna, e foi interessante porque isso eu tirei do nosso Evangelho no Lar desse domingo passado, né? Estudando a lição, fazendo o Evangelho no Lar, eu coletei essa frase. É uma frase que diz respeito a isso que Paulo está dizendo aqui para o Zaqueu. Num trechinho do capítulo 129, o Emmanuel diz assim, ó, onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Porque às vezes a gente fica pensando assim como o Zaqueu. Como é que eu vou desenvolver esse reino? Então eu tenho que fazer algo de muito grandioso. Mas é aonde eu estou situado todos os dias, na minha casa, no meu lar, onde eu trabalho, na minha casa espírita, é ali que eu sou convidado a começar o desenvolvimento desse reino em mim. Nas ações simples, pequenas do dia a dia. E aí ele segue. Nem sempre movimentarás uma bolsa farta, nem sempre a questão do dinheiro, para diminuir a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, não custa nada, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. Percebam que Emmanuel diz a mesma coisa que Paulo diz aqui para o Zaqueu. O Zaqueu faz disso seu lema de vida. Após essa conversa com Paulo, ele diz que nunca mais o abandonou, porque ele passa a viver dessa forma, conforme essa orientação que Paulo dá para ele. E aí, durante toda a vida dele, né, durante muitos anos, ele diz o seguinte, que ele não curou leprosos, porque às vezes a gente pensa em fazer algo que seja visto com os nossos olhos. O Zaqueu diz que ele não curou leprosos, mas ele estancou aflições e lágrimas falando de Jesus. Então ele curou almas. Ele não curou o corpo, mas ele curou almas falando de Jesus. Ele diz que ele não levantou paralíticos, né? Ele não fez com que a pessoa que estava paralisada voltasse a caminhar como fazia Jesus. Mas ele ergueu, ele levantou a coragem de muitos corações que estavam desanimados com os seus ensinamentos, com as suas vivências. Ele diz que ele não expulsou demônios, mas que ele diminuiu a descrença, recuperando aquelas almas, mostrando aquelas almas ali, que elas podem sim, que elas estão conectadas com Deus, porque todos nós estamos. Ele diz que ele não ressuscitou mortos, mas que ele renovou esperanças nas almas das mães, que choravam por conta dos seus filhos afastados do bem. Então, aquelas mães que estavam tristes porque os filhos haviam escolhido o mau caminho, né? Caminhos tortuosos, caminhos difíceis. Com a sua fala e com a sua vivência e com o seu exemplo, Zaqueu auxiliou. Percebam que nós estamos falando de situações que todos nós temos possibilidade de viver na nossa vida, certo? Ele diz ainda que ele reforçou a coragem daqueles pecadores que tinham vergonha de se aproximar do Cristo, porque imaginavam que de se aproximar dos ensinamentos do Cristo e de Deus, porque imaginavam que pecadores não podiam ter o seu coração aberto, voltado a Deus. Então, ele, com as suas palavras, ele encorajou essas pessoas. Assim foi que viveu Zaqueu, durante toda a sua caminhada. Bendita foi a hora que ele resolveu, diz ele, a subir naquele sicômoro.
Talvez ali naquele momento ele tinha uma fortuna material em suas mãos. Mas subir naquele sicômoro foi o que fez com que ele alcançasse uma fortuna incalculável, a maior que todos nós podemos almejar, que é encontrar esse reino de Deus dentro do seu próprio coração. Algo possível para todos nós, desde que também tenhamos a consciência de aproveitar esses momentos, como Paulo disse aqui para Zaqueu, os momentos simples do dia a dia, do cotidiano, para que as nossas ações se voltem a essa busca. Porque a busca desse reino, esse reino de Deus, ensinado pelo Cristo, que a gente sabe que não é um local, que não é um lugar circunscrito, mas que é uma busca de uma edificação dentro do nosso coração. Da edificação dos ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos preciosos que ele nos deixou, e que consiste em nós trabalharmos diariamente essas imperfeições morais que temos e desenvolvermos as nossas virtudes. Esse é o reino de Deus, possível ao alcance de todos nós. Então, o Zaqueu percebeu que ele não precisava ir buscar mais a ninguém, que ele poderia viver em conformidade com isso, porque ele já tinha o conhecimento, faltava-lhe a vivência, a prática. Os anos passaram e essa foi a vida de Zaqueu. E bem ao finalzinho da sua existência, já idoso, né, os cabelinhos já branquinhos, ele diz que as caminhadas ficaram mais difíceis porque ele saiu o mundo afora. Ele nunca parou. Ele saiu o mundo afora, vivendo esses ensinamentos agora, não só ouvindo, vivendo. E aí ele diz assim, ó, a velhice mais presente na face e no corpo, cansado, dificultava-lhe a caminhada, né? Mas o coração cheio de esperança e a mente repleta de bons pensamentos mantinham-no firme na jornada, sem vacilar. Seguia cada passo do mestre. Por onde passava, pessoas o acompanhavam. Nas noites, sob o brilho da lua, multidões se aglomeravam, porque ele falava dos ensinamentos que ele tinha aprendido lá naquele encontro que ele sempre contava, rememorava, falava no que ele ouviu dos apóstolos, mas agora ele falava também das suas vivências, não porque ele fosse o exemplo, mas para que o Cristo fosse visto por intermédio dele, para que aquelas pessoas que o ouvissem também encontrassem a Jesus assim como ele encontrou. E aí, em certa manhã, ele vê um homem sentado à beira da praia, bem distante. Ele não sabe quem é aquele homem. O homem está de costas, sentado, admirando o mar. Como que magnetizado, ele vai e senta-se ao lado daquele homem ali. E admira o mar também. E aí a voz daquele homem pergunta para ele, cansado, Zaqueu? E ele diz, não, satisfeito. E aí aquele homem diz para ele, pronto para a partida? E ele diz, sempre estive. Sim, sempre estive. E aí o homem pergunta para ele, ainda te recordas de nosso encontro? Quando ele ouve essa pergunta, ele olha para o lado e reconhece aquele semblante que ele diz assim, que possuía um brilho do sol e a serenidade da lua ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. O brilho do sol, mas a serenidade da lua. E aí ele responde, jamais esquecerei. Jesus ali ao lado dele. E aí Jesus diz para ele, então vamos, hoje sou eu que te convido para um banquete na casa de meu pai. Porque lá atrás, Jesus ceou na casa de Zaqueu. Jesus foi a um banquete muito bem servido na casa de Zaqueu. Mas agora Jesus o convidava para um banquete em sua casa. E aí o Zaqueu desencarna, ali ao lado do mestre, e durante o dia, ao final do dia, o seu corpo é encontrado ali, já sem vida, vida física, mas com um semblante tranquilo e sereno, de alguém que durante a sua caminhada encontrou esse grande tesouro, o tesouro que todos nós buscamos encontrar, que é o reino de Deus em nós. Então eu agradeço a atenção de vocês e deixo essa reflexão para nós pensarmos. Aqui é um trechinho da vida do Zaqueu, gente. Tem muita coisa, muita lição. Pelo tempo, aqui é só
um trechinho, mas fica a dica para quem quiser fazer depois as leituras das obras, que tem muito mais a aprender com esse espírito. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Nós aqui agradecemos, Leisa, pela tua presença, pelo teu estudo, pelo que trouxe para nós hoje, que com certeza cada um de nós que está aqui precisava ouvir, e que cada um de nós possa subir na sua própria árvore, né, e descobrir o reino de Deus. Então, muito obrigado, leva um abraço fraterno ao Mena Barreto. Gostaria de agradecer também a todos vocês que estiveram aqui, agradecer aos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, várias mensagens lá, inclusive o seu Ney nos mandou uma mensagem lá de Santa Catarina, então um abraço fraterno para ele. Após a oração, encerrando o trabalho dessa noite, então nós vamos chamar para o passe, lembrando que o passe não é obrigatório, quem gostaria de receber, então vai ser a chamada após a oração. E aproveitando então a presença da Leisa, que já é do Consolador Prometido, já é de casa, que ela faça a oração final para nós encerrarmos o trabalho dessa noite. Uma boa noite a todos e até quarta-feira que vem. Então, convido os irmãos nesse momento a fecharem suavemente os seus olhos. Vamos imaginar que nesse instante, Jesus, o nosso Mestre querido, visita esta casa e se aproxima de cada um de nós, com a sua doçura, como disse Zaqueu, com a claridade do sol, com a luminosidade do sol e com a serenidade da lua, e que vem nos fazer o convite de seguirmos os seus passos, de dispormos os nossos corações com boa vontade para sermos os seus servos neste mundo, buscando nas nossas vivências diárias a prática daquilo que ele nos ensinou e nos deixou com preciosas lições. Nós nos sentimos muito gratos por estarmos hoje nesta casa de oração, por termos este ponto de luz para nos reunirmos, esta casa que nos abraça, essa casa que nos acolhe, por sentirmos Jesus assim tão pertinho de nós, por termos também o contato, a possibilidade de estudarmos os seus ensinamentos. E desejamos rogar, Mestre querido, por todos os nossos irmãos em humanidade, pelos nossos irmãos que nesse instante estão com as suas necessidades, em seus lares, nos hospitais, aonde quer que se encontrem, nas ruas frias da nossa cidade, que todos igualmente, assim como nós, possam sentir o teu toque precioso, o teu calor a nos acolher, a nos abraçar e a nos fortalecer para a jornada de vida neste planeta abençoado que temos a chance de estar nesse momento. Somos gratos aos benfeitores espirituais da casa, que também nos acolhem também, e que nos inspiram na condução das lições. E desejamos, Senhor, que durante todos os dias da nossa caminhada, possamos voltar a nossa mente a Ti, possamos Te buscar, Senhor, e sempre que qualquer tristeza, qualquer angústia se aproximar de nós, lembrarmos do Teu semblante doce, do Teu abraço e dos Teus ensinamentos, para nos renovarmos e para seguirmos contigo, Senhor, sem titubearmos. Seguirmos contigo na certeza do teu amor incondicional por nós. Com gratidão no coração, encerramos então. Assim seja.